Eu tenho aqui um copo de leite e eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita que um adulto pode sobreviver tomando apenas isso, apenas leite, para o resto da sua vida? Eu acredito que a sua resposta foi não, certo? Isso mesmo. Mas você acredita também que um adulto, é esperado que o adulto, ele tenha as mesmas respostas do que um bebê? Uma criança pequena? A resposta também é não, né? E como neuropsicopedagoga, eu posso te afirmar que a mente de uma criança pequena, não é capaz, né, de resolver determinadas situações, de compreender a complexidade de determinadas situações na vida de um adulto. Isso vai se formando ao longo do tempo. E não é diferente na nossa vida espiritual. Eu acredito que agora que eu puxei da palavra, você deve estar se lembrando de uma passagem muito conhecida. Mas existe um problema na divulgação dessa mensagem, dessa palavra. É que às vezes nós lemos versículos isolados e aprendemos esses versículos de maneira isolada. E qual é o problema disso? O problema é que tiramos esses versículos do contexto e muitas das vezes perdemos a essência deles. Transmitimos o que queremos ouvir e não a palavra viva, a palavra rema, a palavra revelada. Mas eu quero te convidar a olhar hoje para esse versículo de uma maneira diferente, de uma maneira rema. O livro de Hebreus, lá no final do capítulo 5, início do capítulo 6, vai trazer uma instrução importante a respeito, né, da apostasia, desse esfriamento espiritual. E ali, no capítulo 5, tem um versículo que é muito famoso, que é muito conhecido, né? Eu vou ler a partir do versículo 11 que diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Essa é uma parte conhecida, não é? Mas vamos avançar. Versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para o adulto, os quais, pelo exercício constante, formaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Voltando da questão da criança, você não pergunta para uma criança de 2 anos se ela quer abrir a conta em um banco, porque ela não tem discernimento de entender o que é isso. Você pergunta isso para um adulto que já está apto a realizar essa escolha. Aqui, o escritor de Romanos está dizendo: olha, vocês são lentos, vocês se tornaram, repare que ele não usa vocês se tornaram lentos a aprender por causa dessa apostasia, por causa desse esfriamento. Mas agora eu quero te fazer um convite muito especial. Você sabe o que é o leite que esse autor se refere? Muitas vezes ouvimos que precisamos comer carne e não leite. Mas o que é o leite para Deus? O que é o leite citado no capítulo 5 do livro de Hebreus? Para isso, você vai precisar continuar a leitura. Capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Então, presta atenção agora. Avançamos para a maturidade sem lançar novamente o fundamento do quê? O fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Esse é a primeira atitude considerada leite, né? Segundo, fé em Deus. Terceiro, instrução a respeito de batismos. Quarto, da imposição de mãos. Quintos, da ressurreição dos mortos. E sexto,
do juízo eterno. Então, esses 6 princípios são o leite a que Hebreus se refere. O livro de Hebreus, ele não é dedicado a uma igreja específica, ele é dedicado à igreja de Cristo. E o leite, então, repare, não é conhecer a história de Adão e Eva. O leite não é conhecer a história de Noé e dos animais que entraram na arca. O leite não é saber que Jesus, qual o primeiro milagre de Jesus. O leite não é você ter se convertido há pouco tempo. Se você tem deficiência, se você tem dificuldade em um desses 6 princípios considerados elementares, você ainda se alimenta de leite. E a questão de você ainda se alimentar de leite é que você não toma posse do que está adiante. Lembra da criança que não pôde abrir uma conta porque ela não tem maturidade para isso, ela por si própria? Então, quando você abre a conta em um banco, você tem direito a cartão, você tem direito a alguns benefícios. E no caso da criança, ela não pode ter acesso a isso porque ela ainda não tem maturidade para usufruir. Assim é na nossa vida espiritual. Se você ainda tem dificuldades a respeito dos atos que levam à morte, que é o pecado voluntário, é aquilo que você peca sabendo que está pecando, mas pratica voluntariamente, você ainda se alimenta de leite. Se você está na igreja há anos, meses e tem questões com o batismo, você ainda se alimenta de leite. Se você tem questões sobre a fé, sobre a sua crença em Deus, você ainda se alimenta de leite. Se você tem dificuldades de entender que não existe vida após a morte, que o único que ressuscitou dos mortos foi Jesus Cristo para nos dar a salvação, você ainda se alimenta de leite. E se você tem questões com o juízo final, ou até mesmo com o que isso significa, o que isso é, você ainda se alimenta de leite e não vai conseguir usufruir de tudo que o Senhor tem para você enquanto ainda se alimentar de leite. Mas entenda que essa palavra, ela não é para quem se arrependeu, para quem se converteu há pouco tempo. Porque se você se converteu há pouco tempo, você precisa passar por esses princípios elementares e um dia você vai se alimentar de alimento sólido. A própria palavra diz em Eclesiastes que há tempo para tudo. Então, se você se converteu há pouco tempo, está tudo certo, não há problemas. Mas se você já tem um tempo de cristianismo e possui questões com um desses princípios elementares, eu te convido a procurar a sua liderança, procurar os seus pastores e fundamentar esses princípios para que você possa avançar no alimento sólido. E se nada disso que eu falei aqui, fez sentido para a sua vida, eu te convido a conversar comigo, porque eu quero te apresentar o maior amor desse universo e da onde, que saiu toda essa palavra, da onde que saiu esse ensinamento sobre leite.